Professor Eduardo na área novamente. Hoje nós vamos fazer mais um mega curso para os nossos professores. Tá, Eduardo, qual é o mega curso de hoje? Hoje o tema abordado será processo metodológico de ensino da Escola Oficial de Futebol C12 do Cicinho e a Escola Oficial de Futebol CFZ de Brasília. Tá, professor Eduardo, para que serve esse tema que você vai abordar com a gente hoje? Pessoal, o tema de hoje é de suma importância, porque ele é a raiz de todos os problemas do futebol brasileiro. Tá, Eduardo, o que tem a ver isso? Tá, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: qual é o grande problema do brasileiro? O brasileiro não entende, não busca o conhecimento. Essa é uma realidade dura, mas é verdade, pessoal, é verdade. Quantos cursos os professores, vocês que estão me assistindo hoje, quantos cursos vocês fizeram nos últimos 12 meses na área do futebol, na área que você trabalha? Quantas especializações você fez? Quantos cursos? Quantas horas você estuda todos os dias? O grande problema do brasileiro é o seguinte: para você ser médico, você tem que estudar quase 12 anos, fazer faculdade, fazer especialização, fazer residência para você ser médico. Agora, o problema para ser treinador de futebol, a maioria acha que não precisa de estudar, é só chegar, pegar a bola e soltar para as crianças. Está aí o grande erro. Está aí o grande erro, pessoal. Eu trabalho com futebol há 25 anos. Eu trabalhei praticamente em todas as funções do futebol, desde presidente do clube, a diretor de categoria de base, analista de desempenho, a treinador, auxiliar, coordenador metodológico. Hoje eu sou treinador e coordenador metodológico. Então eu falo para vocês com 25 anos de experiência. Então a gente está aqui para trazer o que tem de mais moderno para os nossos professores das nossas escolas. Esse curso vai estar na nossa plataforma de ensino à distância, EAD. Outra coisa, os nossos vídeos eles não têm corte. Se tiver alguma coisa, vai aparecer lá. Por que, Eduardo, que não tem corte? Por que você não edita os vídeos? Simples. Eu estou mostrando para os professores nossos a realidade. Todas as aulas que vocês forem assistir na nossa plataforma, as aulas, eu dando as aulas para nossas crianças, primeiro e segundo nível, os alunos de 4 anos a 10 e depois os de 11 a 17, eu que estou aplicando as aulas. Todo erro que tiver, eu deixo lá. Para quê, professor? Para que eu possa mostrar para os nossos professores que todos vocês têm a capacidade. O grande problema é que toda a humanidade está dentro de uma zona de conforto, e nessa zona de conforto não há crescimento, pessoal. Não há crescimento. Então esse curso de hoje, ele é o primeiro curso que os professores nossos têm que fazer para poder começar a trabalhar com as nossas escolas. Não adianta, galera, não adianta eu querer trabalhar futebol sem buscar o conhecimento. Futebol, ele é profissão. E é uma profissão linda e maravilhosa. E dá para se viver muito bem do futebol como treinador, como analista de desempenho, como auxiliar, treinador de goleiro. Tem várias profissões dentro do futebol. Agora, o que não dá? O que não dá é para você ir dar uma aula na segunda, que você chega lá na hora e monta a aula na hora, e aí chega na quarta, você monta uma outra aula que você pesquisou no YouTube, uma aula do Pepe Guardiola, top demais, um rondo, você vai lá e monta, dá aquela mega aula, mas a aula de quarta não tem nada a ver com a de segunda. A aula não tem uma estrutura, você não tem um método. O que adianta, pessoal? Aí os professores estão enganando os alunos, e os alunos estão sendo enganados porque eles não sabem. Os alunos não sabem que estão sendo enganados. Então a gente vem para mudar essa história. Então, professor Eduardo, eu sou especialista em metodologia de treinamento, pós-graduado. Eu tenho os cursos licença C e licença B de treinador da CBF. Sou formado, especialista na área, curso de psicologia na CBF Academy. Vários outros cursos, formado em coach também, curso de neurociência. Então, são vários cursos. Eu estudo 5, 6 horas todos os dias.
para poder fazer o que tem de mais moderno no futebol mundial para os nossos alunos das nossas escolas, em várias cidades do Brasil. O objetivo é chegar a 200, 300 escolas de futebol nossas, que estão usando o nosso método de ensino. Então a gente vem para transformar, a gente vem com o objetivo de mudar a visão dos nossos pregadores, e todos aqueles que estão trabalhando conosco estão tendo as visões alteradas, estão vendo o futebol e a vida de maneiras diferentes. Essa é a nossa grande missão, beleza, pessoal? Então, os nossos vídeos não tem corte, eu não paro a gravação, eu rodo a gravação direto. Se tiver algum erro, vai com erro, para que vocês entendam. A gente não é obrigado a fazer tudo 100% perfeito, a perfeição não existe. O que existe é a gente ter coragem de errar, levantar, ir lá, insistir, fazer de novo, buscar os nossos sonhos, beleza, pessoal? Então eu quero todo mundo concentrado nesse mega curso de hoje. Quando terminar o curso, vai estar lá na plataforma, o professor vai assistir eu explicando o curso, gravando aqui, mostrando para vocês. Talvez vocês não vão conseguir ver com nitidez aqui, faz parte, tá certo? Mas lá, quando terminar o curso, vocês vão ter uma apostila. Essa apostila do curso de hoje, ela tem 14 páginas, está sensacional, tudo muito bem estruturado. Eu peguei 25 anos de experiência no futebol e estruturei um método, e vou apresentar para vocês hoje em torno de 35 a 40 minutos, para que vocês possam assistir uma vez, assiste duas, assiste 3 vezes, entenda o que eu estou explicando aqui para vocês, entenda o que é método, o que é processo, o que são os pilares, o que é o processo de ensino e aprendizagem. O que vocês vão aprender aqui hoje, vocês não aprenderam nem na faculdade, e nem uma escola de futebol, e nem em um lugar vocês vão aprender, porque esse método eu desenvolvi em 25 anos, muitos anos de experiência para desenvolver esse tipo de trabalho, e que a gente está levando para milhares de alunos do Brasil, e centenas de professores que estão saindo da zona de conforto. Dentro da zona de conforto é um comportamento. Dentro dessa zona de conforto não existe crescimento, pessoal. Só existe crescimento fora da zona de conforto. E para sair fora da zona de conforto, dói, é difícil. Porque o ser humano não quer sair da zona de conforto. Porque o próprio nome fala, zona de conforto. Você tem um comportamento habitual, você tem seus hábitos. Quando muda o teu hábito, você acha ruim. E a gente está aqui para mudar os hábitos dos nossos professores e dos nossos alunos com o quê? Conhecimento científico, conhecimento comprovado na prática, os resultados espetaculares. Então, pessoal, o que é o nosso objetivo? É tirar os nossos professores da zona de conforto. Para vocês terem uma noção, apenas 1% da população brasileira, 1%, consegue viver fora da zona de conforto, 1%. E eu estou convidando meus professores, os nossos parceiros, a fazerem parte desses 1% das pessoas que estão fora da zona de conforto. Na zona de conforto não tem sucesso, pessoal. A zona de conforto, ela é um fracasso. O sucesso está no 1% fora da zona de conforto. Nesse 1% você está o quê? Crescendo, você quer evoluir. No momento que eu quero evoluir, eu vou evoluir quem está em minha volta. O ditado é verdadeiro: diga com quem tu andas, quem direi quem tu és. Diga com quem tu andas, que eu direi se você vai ter sucesso ou não. Se você está do lado de pessoas que só fala besteira, só pensa negativo, não pensa no futuro, não planeja o futuro, não vive o presente com alegria, esquece, você está no fracasso. Para que eu consiga o sucesso, eu preciso estar do lado de pessoas que pensem grande, que queira crescer, que queira evoluir todos os dias, que tenha um planejamento para o futuro e que vive o presente com alegria, com esperança. E todos os problemas que a gente tem na vida, esses problemas vêm para o nosso quê? Crescimento, e não para nos destruir. Deus é perfeito, Deus sabe tudo o que faz.
O que nós precisamos, brasileiros, seres humanos, é buscar o conhecimento. Como diz a própria palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que eu vou ser liberto da escravidão mental se eu não busco o conhecimento? Não tem jeito, pessoal. Deus deu um livre-arbítrio para todo mundo. Agora, você tem que desejar, você tem que querer sair da tua zona de conforto e buscar o conhecimento em qualquer área que você goste na vida. Eu busco crescimento e evolução todos os dias. A cada dia é um Eduardo novo, beleza? Vamos lá então, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo metodológico de ensino. Tá, vou explicar aqui rapidamente o que é método. Você ouve na internet toda hora no Instagram, método para poder fazer dinheiro na internet, método para poder fazer tráfego pago na internet, método para poder vender, né? Tudo você está ouvindo método. Tá, Eduardo, então o que é isso? O que é o significado? Tudo que eu vou explicar para vocês aqui agora, eu vou dar um porquê e para quê. Beleza? Eu vou dar um significado de tudo. Método, pessoal, é o quê? É um passo a passo para fazer algo. Por exemplo, quem está vendendo na internet? Eu vou te vender um método para vender na internet. Essa pessoa criou um passo a passo para vender na internet. Tá, o que é isso? É o que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, o que eu faço em terceiro, o que eu faço em quarto. Essa pessoa criou um processo de vendas, e todos nós somos vendedores. Você vende para o teu filho honestidade, sinceridade, justiça. Todos nós somos vendedores, só que a gente tem preconceito contra vendedores. Nós somos vendedores, tá certo? Não esqueça disso. Vou dar um curso sobre isso também. Então vamos lá. Tá, hoje o que é o objetivo hoje? Ensinar para vocês. Método então é o que, Eduardo? É um passo a passo. Então o Eduardo desenvolveu um passo a passo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que eu vou fazer dentro da aula com os nossos alunos, dentro do treino? Isso é o método, beleza? Gostei, Eduardo, entendi. Então o método é um passo. Toda vez que alguém falar para você que ele desenvolveu um método de ensino, ele desenvolveu um passo a passo para te ensinar aquele assunto, beleza? Tá, o meu método, pessoal, eu desenvolvi através dos 5 pilares do futebol. Eu vou explicar para vocês o que são os 5 pilares do futebol. Os 5 pilares, pessoal, e tudo que eu faço, eu coloco em uma ordem cronológica. Eu coloco em uma ordem sistêmica. Tá, por que isso, Eduardo? O meu cérebro, o teu cérebro, ele aprende as coisas de uma forma mais organizada. E com isso ele consegue memorizar. Se eu colocar os 5 pilares fora de ordem cronológica, você não vai conseguir memorizar. Como eu criei eles em forma cronológica, o que é a forma cronológica? Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem em terceiro. Isso é uma ordem cronológica, tá certo, pessoal? É uma ordem de quem vem primeiro. Vou seguir uma ordem: primeiro, segundo, terceiro, até o 5º pilar. Todos os meus trabalhos eu coloco em uma ordem cronológica. Por quê? Quando eu coloco em uma ordem cronológica, a minha mente, meu cérebro, ele consegue memorizar com mais facilidade, tá certo? Para o meu aprendizado e para o teu aprendizado, eu fiz isso e funcionou, tá um sucesso. E a ordem cronológica, ela tem nexo, ela não é feita ao acaso, ao nada. Então vamos lá. De uma forma simples que eu vou estar explicando aqui, e na apostila vai estar tudo de forma bem complexa, tudo bem detalhado. Aqui eu vou passar para vocês rapidamente, tá certo? E lá na apostila vai estar tudo muito bem detalhado. O que o professor precisa? Ir lá, tirar 30 minutos, 40 minutos do teu dia e aperfeiçoar, estudar, ler. E eu vou estar à disposição de todos os nossos professores para poder fazer a mentoria e tirar todas as dúvidas. Beleza? Então vamos lá. O primeiro pilar do futebol. Vou contar uma história para vocês. Presta atenção todo mundo aqui comigo. Hoje, a vida de vocês começa a mudar. Eu vou contar essa história. Nós vamos construir hoje, pessoal,
uma casa, para todos nós. Que casa é essa, Eduardo? Tá, vou fazer uma analogia, beleza, pessoal? Quando você vai construir a tua casa, você começa o quê? Pelas paredes ou você começa pela base? Então hoje vai mudar a tua vida, vai mudar a tua visão de ver o futebol e de você ver a tua vida. Todos os 5 pilares, ele faz parte do processo da tua vida e da minha vida. Eu uso os 5 pilares, aqui agora eu estou usando com vocês. Vocês vão usar com a esposa de vocês, vocês vão usar com os filhos de vocês, vocês vão usar no relacionamento de vocês. Está aqui. Então tudo que eu estou ensinando não é só para futebol, é para a vida de cada um de vocês. Beleza? Então vamos lá. Vou contar essa história. Então nós vamos construir hoje essa casa. Essa casa, na vida real, hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou chamar essa casa de quê? Nós vamos fazer um conhecimento. Beleza? Nós vamos construir o conhecimento científico do futebol na vida de cada um de vocês. Combinado? Então vamos lá. O que a gente começa na casa primeiro? A gente começa a construir o telhado? Não. A gente começa a construir o quê? A base, os pilares. O que vai sustentar a casa? São as colunas que você está colocando na tua casa. E aqui na analogia que eu estou fazendo, eu estou colocando os pilares do futebol. Se eu não entender os pilares do futebol, eu não consigo ensinar e nem entender futebol. Beleza, pessoal? Então eu vou explicar para vocês cada um desses pilares. Depois que eu construo pilares do futebol, eu vou começar a construir o quê? Os tijolinhos. Os tijolinhos, pessoal, é o conhecimento diário. O conhecimento, não esquece disso, frase de 1 milhão. O conhecimento, ele é infinito. Como é que é isso, Eduardo? O conhecimento é infinito. Em qualquer área do conhecimento. Você for estudar matemática, física, química, a matemática ela é infinita. Você nunca vai aprender tudo que a matemática pode ensinar. Você nunca vai aprender tudo que tem dentro do futebol. Você nunca vai aprender. Por isso que o conhecimento ele é infinito. Então tenha humildade para aprender e sabedoria para ensinar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Estou entendendo, estou gostando. Então eu preciso de quê? De sabedoria para poder ensinar e humildade para aprender todos os dias. Todos os dias vocês vão aprender. Comigo, com seus alunos, com todos os nossos colegas de trabalho. Beleza? Então tá, eu estou aprendendo todos os dias. Cada aprendizado do seu dia, você está colocando um tijolinho no teu conhecimento. Então amanhã o Eduardo é o Eduardo melhor, porque eu fiz esse curso de hoje. Amanhã eu vou estudar mais um pouquinho, vou evoluir mais. Coloquei outro tijolinho no meu conhecimento. Tá, Eduardo, a minha pergunta para vocês é: que dia que eu vou colocar o telhado nessa casa que eu começo a construir com vocês hoje? Que é a casa do conhecimento do futebol e do autoconhecimento, que eu vou também trabalhar muito com vocês, a neurociência. A minha pergunta para vocês é essa: que dia que eu vou colocar o telhado nessa casa que eu estou montando para vocês agora? Vou dar 1 segundo para vocês pensar. Pensa um pouquinho. Tá, se todo dia, hoje eu construí a base, os pilares. Depois cada dia eu vou construir o quê? O conhecimento. Um tijolinho, cada dia eu estou pondo um tijolinho. Que dia que essa casa está pronta para colocar o telhado? Conseguiram pensar? Já tem a resposta? Pensaram? Quando que vocês acham que vão colocar o telhado no conhecimento? Sabe quando, pessoal? Se você colocar o telhado, há 10 anos atrás eu coloquei o telhado no meu conhecimento. Há 10 anos atrás. Eu achei, com a arrogância, com a soberba, eu não precisava mais estudar, que eu tinha muito conhecimento na área do futebol. Aí o que aconteceu? Foi quando eu coloquei o telhado, eu parei de querer crescer, parei de evoluir. Aí o que aconteceu com a minha vida? Foi um fracasso. Por quê? Porque eu fui arrogante, achei que sabia tudo, como vários de vocês, vários professores acham que sabem tudo, e na realidade não sabem nada.
A evolução é diária. Einstein disse: única coisa que eu sei é de que nada sei. Einstein estava dizendo que ele não sabia de nada. Não, pelo contrário, Einstein sabia que ele sabia muito. Só que todo aquele conhecimento que ele sabia que nunca ia conseguir aprender tudo o que tinha na área do conhecimento que ele estudava. Então para de arrogância, pessoal, para um pouquinho, para de correr e começa a andar. Fala, peraí, eu sei tudo de futebol? Eu sei tudo sobre metodologia? Não sei, eu preciso de aprender todos os dias. É o que nós estamos fazendo aqui, trocando experiência e vamos crescermos juntos, beleza? Então, o telhado do meu conhecimento eu nunca coloco. Quando eu coloco o telhado, a minha vida começa a fracassar. Por quê? Porque eu parei de evoluir. E Deus colocou o ser humano aqui para quê? Para que ele possa evoluir todos os dias. Até o dia da tua morte você está evoluindo. Nunca esqueça disso, pessoal. Então, o telhado, Eduardo, você está me dizendo, Eduardo, que o telhado do conhecimento eu nunca coloco. Isso, eu estou te dizendo e estou te provando. Eu jamais vou colocar o telhado do conhecimento. Nunca. Esse telhado do conhecimento a gente só coloca quando a gente morre. Enquanto a gente tem vida, eu tenho que plantar a sementinha do conhecimento. Você aprende com a tua esposa, você aprende com o teu filho. Quando você coloca o telhado no conhecimento, você está dizendo para o teu filho que você não precisa de aprender com o teu filho. Esse é um fracasso. Então tira o telhado hoje do conhecimento. Tire, arranque o telhado. E coloque o quê? A humildade. E aprenda com todo mundo. Aprenda. Com todo mundo que você vai conversar, você pode tirar algo de bom. Até das besteiras que as pessoas te falam. Se você achar que pode aproveitar alguma coisa, aproveita. Se você vê que não aproveita, jogue na lixeira. Beleza, pessoal? Então, a analogia está criada. Nós vamos construir hoje a base, os pilares do futebol. E a partir de hoje vocês vão ter uma experiência magnífica comigo, todos os dias, colocando um tijolinho que é o nosso conhecimento diário. E sem ansiedade. A cada 3 semanas vai ser liberado um curso novo para vocês. A cada 3 semanas vai ter um curso na área do futebol e na outra, depois de 3 semanas, um curso na área de neurociência, para vocês entenderem a mente que joga. O ser humano que joga, ele tem uma mente. E vocês, professores, vocês vão entender do mais alto nível da neurociência comigo. Eu vou trazer para vocês estudo com os maiores especialistas do Brasil e do mundo. Dr. Augusto Cury, são grandes escritores, grandes mentes brasileiras que estão aqui, que eu estudo com eles, acompanho o trabalho, acompanhei o trabalho e estou trazendo o que tem de mais moderno para vocês em neurociência. Então, nós vamos entender todo jogo de futebol, todos os trabalhos táticos, técnicos, vamos entender tudo sobre isso, vamos aprofundar muito nesses temas e vamos aprofundar juntos na neurociência. O que é a neurociência? É a ciência que estuda o desenvolvimento do cérebro humano. Então nós vamos trabalhar em conjunto, nós vamos entender tudo sobre o jogo, juntamente com a mente que joga. O atleta que joga, ele tem uma mente, e nós vamos entender essa mente do atleta. Simplesmente sensacional. Um dos melhores cursos do Brasil na área do futebol e na área do autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento de cada ser humano. Beleza, pessoal? Então, entenderam a analogia que eu fiz? Nós vamos construir a base do conhecimento no futebol e vamos colocar todos os dias um tijolinho, um conhecimento adquirido. E a gente vai evoluir todos os dias. Jamais eu posso falar que eu sei tudo, jamais. E eu nunca vou colocar o telhado do conhecimento. Nunca. Só quando Deus levar cada um de nós. Beleza? Até lá, eu, Eduardo, melhoro todos os dias. Hoje eu sou um Eduardo melhor do que ontem. Amanhã serei um Eduardo melhor do que hoje. Em todas as áreas. Como professor, como pai, como marido, como filho. Todas as áreas, como empresário, todas as áreas, eu me torno um ser humano melhor a cada dia. Por quê? Porque eu arranquei o telhado da minha vida.
Eu ranquei a soberba e coloquei a humildade para crescer todos os dias. Beleza, pessoal? Combinado? Continuando. Tá, professor Eduardo. 5 pilares do futebol. Vamos lá. Vou construir os 5 agora para vocês. O primeiro pilar do futebol, pessoal, é tático. Tudo isso aqui é muito complexo. Tá tudo na apostila. Beleza, pessoal? Eu vou falar de uma forma mais simples, mais rápida, para não demorar muito, e aí cada professor vai lá e vai estudar. Tático, pessoal, tudo é tático. Eu estou usando tática com vocês aqui agora. Tá, agora o que é tática? Tática, pessoal, tática, ela é muito complexa. Tática é tudo é tática. Como é isso, Eduardo? Tática é o que? Pensar. Cada palavra que eu estou falando com vocês aqui agora, antes de eu falar, eu pensei ela conscientemente. O nosso cérebro tem um processamento muito rápido. Eu vou dar um outro curso sobre isso também, não vai dar para aprofundar agora. Então vamos lá. Cada palavra que eu estou falando com vocês, primeiro ela foi pensada. Cada movimento que eu estou fazendo aqui foi pensado. Tá, Eduardo? Só que eu posso pensar de forma consciente e de forma inconsciente. Eu posso fazer de forma automática. Por exemplo, eu estou respirando agora. Eu estou usando a minha mente subconsciente, porque eu não estou fazendo conscientemente, eu não executo esse processo fisiológico, beleza? Tá? Eu estou movimentando o meu braço aqui porque eu quero, beleza? Mas o meu cérebro está se conectando com os neurônios se conectando com a medula espinhal, que vai vir o que? A energia para os músculos, para as células dos músculos, para mexer o braço. É um processo muito complexo. Muito complexo. E esse processo que eu estou fazendo é quase praticamente o que? Inconsciente. Eu penso conscientemente para andar? Não. Mas eu pensei para andar. Só que eu pensei de forma inconsciente. Porque já está no meu automático a ação motora de andar. Tá claro, pessoal? Então vamos lá. Pô, entendi, Eduardo. Então, tudo que eu faço, primeiro eu pensei. Sim. Você tem duas maneiras de você pensou. Você vai pensar de forma consciente. Você vai tomar uma decisão difícil, você não pode pensar rápido. Você tem que demorar para pensar, para tomar uma decisão de forma consciente ou inconsciente, uma forma rápida. Por isso que você comete muitos erros na sua vida. Toma as decisões muito rápido e aí depois se arrepende, porque tomou uma decisão de forma inconsciente, tá beleza? É outro curso que eu vou dar sobre isso também. Então vamos lá. Então, resumindo, tática é eu pensar. Pensar o que? A melhor jogada, a estratégia, eu vou pensar. E aí entra o professor mostrar o caminho para os alunos para poder criar os pensamentos, tá? Então, tática é pensar. Vou mostrar. Eu estou pensando aqui. Eu estou querendo colocar a mão na testa. Eu pensei. Isso é tática, beleza? Pensei. Tá, e o que é técnica, que é o segundo pilar? O segundo pilar é técnica. O que é a técnica? Técnica é a execução do movimento que eu pensei. A técnica é sequência do passo. Tá, Eduardo, se eu pensei em colocar a mão na testa, eu usei tática, porque eu pensei primeiro. A técnica é a execução do que eu pensei, gastando-se o mínimo de energia possível. Então, quando que eu sei se um atleta ele é bom tecnicamente? Simples. Quando esse atleta consegue executar uma ação motora, e essa ação motora é de muita qualidade, e gastando o mínimo de energia possível. Isso é um aluno técnico. Tá claro ou não? Olha que interessante, pessoal. Então, entendi, Eduardo. O primeiro pilar do futebol é tática, é pensar. O segundo, técnica, executar o que eu pensei. Terceiro pilar do futebol, qual que é? Físico. Tá, Eduardo, o que é físico? Pergunto para vocês, o que é físico para vocês? Vocês estão fazendo agora exercício físico ou não? Responde para mim aí, pensa. Não, Eduardo, eu não estou fazendo exercício físico. Nunca mais fala essa besteira. Jamais fala essa besteira. Você só vai parar de fazer exercício físico quando você morrer. Que loucura é essa? Nós somos produtos, nós somos ser físico. Tudo que a gente está fazendo é físico.
físico. Por isso que a gente não trabalha com exercícios físicos específicos para as nossas crianças. Deixa para a categoria de base. Por quê? É perca de tempo. Em vez de você estar ensinando trabalho tático, você está ensinando a fazer exercício físico sem necessidade nenhuma. Por quê? Tudo é físico. Tá, me explica melhor, vou te explicar. Eu estou fazendo exercício físico aqui? Estou. Eu só não faço exercício físico quando eu morrer. Então para de falar besteira. Eu perco 1 quilo dormindo. Então presta atenção. O nosso corpo é pura energia. As nossas células é energia. Então para de falar besteira. Entendi, guarda, show de bola. Então vamos lá. Eu tenho 3 intensidades físicas. Eu estou suando muito aqui para falar com vocês? Não. Então eu estou usando uma intensidade baixa. Quando eu começar a trotar, eu vou começar a suar. Que é uma fase fisiológica do nosso corpo. Quando eu começo a suar, eu estou gastando o quê? Uma média intensidade. Beleza? E quando eu vou dar pique curto, rápido, em alta intensidade, eu vou estar trabalhando o quê? A alta intensidade. Beleza? Tá, professor, então tem essas 3 e uma intensidade muito baixa, que é quando você está dormindo, o coração bate mais devagar, tudo funciona mais lento quando você está dormindo. Então, poderia ser 4 intensidades muito baixa, dormir, aqui nós estamos normal, baixa, trotando, intensidade média, e dando pique, intensidade alta. Tá, agora, se usa as 3 num jogo de futebol, usa. O atleta, na maioria das vezes, ele anda 4 km por jogo. Ele anda 4 km. Na maioria dos jogos, o atleta dá trotezinho em torno de 4 km. Deu 8 km. Ele vai percorrer uns 2 a 3 km em alta intensidade. Pique, pega, troca de direção o tempo todo. Isso vai acontecer durante o quê? 2, 3 km do jogo. O atleta, em média, profissional, percorre em torno de 11 km. O Casimiro agora no último jogo da seleção percorreu 11 km e meio que ele percorreu dentro do jogo, beleza? Então só para vocês entenderem, o que eu estou trazendo para vocês é do mais alto nível do futebol mundial. Pô, Eduardo, entendi. Tática, eu penso. Técnica, eu executo. Física, tudo é físico. E qual que é o 4º pilar do futebol? O 4º pilar do futebol é o psicológico. Tá, Eduardo, eu vou resumir para vocês. Eu quero o psicológico em uma palavra. Uma palavra. A maioria não entende, fica confuso. O que é uma pessoa bem psicologicamente? Eu vou explicar para vocês a tese que eu defendo. Se eu estou bem psicologicamente significa o seguinte: é aquela pessoa que consegue focar, concentrar no que está fazendo, que é o meu caso. Eu estou 100% focado no que eu estou fazendo, que é gravar esse mega curso para os nossos professores. Então, se eu tenho essa capacidade de focar por mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu estou muito bem psicologicamente. Se a pessoa não tem essa capacidade, ela está mal psicologicamente. A ciência prova isso. Isso é surreal, porque a gente está acostumado a usar o quê? Eu tenho 2 atenções. Eu tenho a atenção contínua, que é a que eu estou usando com vocês, e tem a atenção alternada, é que a gente usa no Instagram. Os estímulos vêm a cada 15 segundos, eu troco de estímulo. Aqui não, eu vou para quase 1 hora de trabalho, focado 100% em falar com vocês, trazendo o mais alto do nível do conhecimento mundial, para transformar a vida de vocês, e que vocês consigam transformar a vida dos alunos de vocês. Se eu tenho essa capacidade, eu mudo a minha história. Se eu não tenho a capacidade de focar, eu vou levar uma vida na zona de conforto. Mas se eu tenho a capacidade de focar por mais de 1 hora, você está no caminho do sucesso. Pode concentrar e focar. Então, se eu estou bem psicologicamente, eu consigo focar nas minhas tarefas. Pô, que legal, Eduardo, eu não sabia. Isso é ciência.
Por que a maioria não consegue ficar mais do que 1 hora fazendo alguma coisa? Porque ele está mal psicologicamente. Os pensamentos deles são perturbadores, só pensa coisa ruim. Aí, meu irmão, não funciona. Vou dar outro curso também sobre isso, sobre como que se cria os pensamentos de acordo com a neurociência, beleza? Resumindo então, psicológico é aquele atleta, aquele professor que consegue focar no que está fazendo agora. Não é focar no passado e nem no futuro, é no presente agora. Como eu estou fazendo aqui com vocês, estou 100% focado aqui, para transmitir o conhecimento para vocês. Isso é estar bem psicologicamente. Se eu não estivesse bem psicologicamente, eu não conseguiria fazer esse vídeo para vocês. A mente humana não deixa. A mente humana só consegue trabalhar se ela estiver 100% focada. Beleza? O nosso cérebro não consegue fazer 2 atividades com alto grau de dificuldade da mesma hora. Não consegue. Não consegue. Ou eu faço uma coisa bem feita, ou não faço. O nosso cérebro ele funciona assim. Deus é perfeito. Aquele negócio que a mulher fala, consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, isso é mentira. Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo no modo automático. Vai passar, cozinhar, coloca a panela no fogo, passa a roupa, automático. Agora manda tomar uma decisão difícil, não dá conta. O cérebro humano não funciona assim. Por isso que faz uma coisa de cada vez. Eu na minha vida, eu faço uma coisa de cada vez. Eu não sou multitarefa para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não funciona. Como é que funciona, Eduardo? Faz uma tarefa, termina. Pega outra, termina. Pega outra, termina. Essa é a receita do sucesso. Segue? Eu faço assim e é top. Quando a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não sai nenhuma bem feita. Agora, faz uma, termina e vai para outra, a sua vida muda. E o quinto pilar do futebol é o interpessoal. Tá, professor, o que é o interpessoal? O interpessoal, gente, nós estamos fazendo um interpessoal aqui. Interpessoal é relação entre pessoas. Eu estou me relacionando com vocês, vocês estão me relacionando comigo, vocês se relacionam com a família de vocês, vocês se relacionam com os alunos de vocês. Isso que vocês estão fazendo é interpessoal. Eduardo, eu não quero relacionar com as pessoas. Então você tem que morar no meio do mato, pessoal. Não tem outro jeito. Ah, as pessoas são muito enganosas. Faz parte da vida, meu irmão. Você vai ter que mudar a tua história e mudar as pessoas que estão em sua volta. Então, o interpessoal é a relação entre pessoas. Olha que top, pessoal. Então ficou. Primeiro pilar, tático. Segundo, técnico. Terceiro, físico. Quarto, psicológico. Quinto, interpessoal. Esse é o método, esse é os pilares do futebol. Todo o meu método é desenvolvido em cima dos pilares. Cada aula tem os 5 pilares. Cada aula eu estou pensando, porque se eu estou aqui eu estou vivo. Se eu estou vivo eu estou pensando. Então presta atenção. Você está vivo, você está pensando. Se você está vivo, você está executando. Se você está vivo, você é físico. Se você está vivo, você tem que fazer de tudo para estar focado. Se você está vivo, você está se relacionando com as pessoas. Não tem jeito. Não tem como você ficar sozinho no mundo, galera. Não tem. Eu tenho que me relacionar. Então, se eu tenho que me relacionar, eu tenho que entender e respeitar as pessoas, respeitar a opinião das pessoas. A gente precisa de saber lidar com isso, beleza? Então vamos lá, continuando. Eu vou dar o conceito de cada um em uma palavra. Tático, pensar. Se é consciente ou inconsciente, faz parte. Pensar. Técnica, executar. Físico, tudo é físico. Psicológico, foco. Concentração, foco, e uma palavra. Interpessoal, relação com as pessoas, beleza? Então, resumi tudo em uma palavra, os conceitos em uma palavra, e na apostila está tudo muito bem detalhado, nos mínimos detalhes. A apostila tem 14 páginas, está top.
capacidade de mudar a vida de vocês, se vocês quiserem. Vamos lá. Continuando, pessoal. Agora nós vamos passar. Pô, Eduardo, top demais. Eu criei os 5 pilares. Dentro dos 5 pilares, eu criei o processo de ensino e aprendizagem. Professor, isso aqui é de suma importância, galera. Presta atenção comigo. O processo de ensino e aprendizagem a gente teria que ter passado na escola, a gente não passou. Infelizmente, galera, a gente não passou por isso na escola. Eduardo, como é que funciona? Eu vou explicar para vocês. Muita atenção em mim aqui, pessoal. Tudo na vida eu consigo aprender. Você tem a capacidade mental que você não adivinha, você não tem noção. A capacidade de memória do teu cérebro, a ciência já provou, é de 1000 terabytes. É surreal a capacidade de memória do teu cérebro. Só que você tem que estimular ele, papai. Só que ninguém te ensinou. Na escola que você estudou, que eu estudei, a gente só aprendeu a decorar. Agora não. Sua vida vai ser transformada. Eu vou ensinar vocês como que se aprende qualquer assunto. Se você quiser pilotar um avião, você consegue aprender. Então não existe nada nessa vida que você não consegue aprender. Eu te provo, vou te provar agora. Nada. Desde que você não tenha nenhuma disfunção neural. Se você tem alguns problemas no cérebro, nos neurônios, que eles trabalham de maneira errada, aí tudo bem, você não tem essa capacidade. Mas 99% da população mundial não tem problemas neurais. São problemas de traumas, mas não são problemas neurais, são problemas emocionais e não fisiológicos. Beleza, pessoal? Então, temos que entender a diferença desses dois fatores. Combinado? Continuando então. Então me ensina, Eduardo. Eu quero aprender. Vou te ensinar. É o que você vai levar para o teu aluno, que eu estou fazendo com vocês. Eu estou executando com vocês os 5 pilares. Estou executando com vocês o processo de ensino e aprendizagem, que eu executo todos os dias com meus alunos, com a minha mãe, com meus filhos, com meus colegas de trabalho. Todos os dias eu estou fazendo o processo de ensino e aprendizagem. Então tá, vou explicar. Tudo na vida é um processo. Eu tenho um passo a passo. Se eu quero ensinar a todos os meus professores a dar uma bela de uma aula, ele tem um processo, um passo a passo, de cada tema. E dentro de cada aula eu tenho uma estrutura, um passo a passo. Olha que coisa linda, pessoal. Eu vou explicar o processo de ensino e aprendizagem. Se você quer ensinar algo para os teus filhos, quer ensinar algo para alguém, para os teus alunos, como é que funciona? Funciona dessa maneira. Eduardo, eu não acredito. Faz parte. Você não acredita? A culpa é de quem? A culpa é tua. A culpa é tua. Quem é que vai se ferrar na vida? É você. Mas o processo funciona assim. A ciência já provou. Eduardo, eu sou ignorante, eu sou grosso, eu sou dos antigos, eu vou comer capim. Então vai comer capim, meu irmão. Não tem outro caminho. Se você não buscar o conhecimento, vai comer capim. Eu conheço um monte de amigos meus que estão comendo capim, literalmente. Por que está comendo capim? Porque é ignorante. Acha que não precisa de aprender. É aquele ditado ridículo. Eu sou assim, vou morrer assim. E morre ignorante. Só que eu tenho uma visão diferente. Eu não sou assim. Eu vou evoluir todos os dias. Eu vou evoluir para melhor. É essa visão que eu estou trazendo para os meus professores. É essa visão que eu coloco todos os dias para os meus filhos. É essa visão que eu coloco todos os dias para os meus alunos. E os resultados são extraordinários. Vocês vão ver na prática. Pesquisa, olha no meu Instagram, os resultados são extraordinários. São 25 anos, mais de 70 mil jovens passou pelo nosso trabalho. Com mais de 500 atletas viraram profissionais, jogando até hoje no Brasil e na Europa. Então vamos acordar para a vida. Tire a ignorância e veste a humildade. Beleza? Então tá, Eduardo, me explica. Como é que eu ensino e aprendo qualquer coisa? Eu vou ensinar. Primeira coisa, tudo que eu for ensinar na vida, primeiro passo, eu tenho que ensinar o que é. Vou dar um exemplo aqui para vocês mais prático. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um canetão de escrever no quadro. Canetão para escrever no quadro branco.
Então, primeira coisa que eu fiz, eu expliquei para você o que é. Então, todos os temas que eu for levar para os meus alunos, eu tenho que explicar o que é. Ó, garoto, vocês vão fazer isso, porque isso é isso. Vocês vão explicar o que é esse canetão. Isso aqui é um canetão. Primeiro passo, então, do processo de ensino-aprendizagem é explicar o que é. Primeiro passo. Segundo passo para aprender, eu tenho que explicar para o meu aluno para que serve esse canetão. Esse canetão serve para escrever no quadro branco. É a função dele. Isso muda a história do nosso jogo. Isso muda a história de vida nossa. É porque a gente é acostumado só a decorar. Aqui não. Você é acostumado a entender o que é o verdadeiro conhecimento. A mente trabalha assim. Não quer? É assim que a mente trabalha. Se você aprender, você muda de vida e muda a vida de quem está em sua volta. Então, beleza, entendi, Eduardo. Primeiro passo, você tem que explicar o que é. Segundo passo, você tem que explicar para que serve. Para que serve esse canetão. Terceiro passo do processo de ensino e aprendizagem, eu tenho que explicar para o aluno. O aluno tem que estar emocionalmente feliz. Ele tem que querer aprender. Por isso que nas escolas ninguém aprende nada. Porque a maioria dos alunos que vão para a escola vão por causa do Bolsa Família e por causa da merenda. Não está nem aí para aprender, e os professores não têm essa capacidade. Infelizmente, essa é uma realidade hoje que a gente vive. E a perspectiva não é de mudança. Porque é todo um sistema que sempre tem que ser transformado. É fácil? Não. Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor. Eu trabalho assim, eu não critico nada, eu vou lá e faço o que eu acredito e a visão que eu tenho, e eu coloco para os meus colaboradores, para os meus companheiros, e dá resultado. Então, o terceiro passo, os meus alunos no futebol têm que estar felizes em querer aprender. Vou trazer para o futebol. Eu vou explicar para os alunos o treino que nós vamos executar hoje. Eu expliquei o que é. Vou explicar o treino para vocês, né? Segundo passo, eu vou explicar para os alunos para que serve aquele trabalho que eu criei. Trabalho de posições. Cada um vai jogar no teu corredor. Cada um vai fazer o confronto de 1 contra 1 ali naquele corredor. Eu expliquei para que serve. Que na hora do jogo, eu vou transferir esse conhecimento do treino para o jogo, através dos estímulos que eu criei, beleza? Pronto, top. Terceira fase do processo de ensino-aprendizagem. O garoto tem que estar feliz. Ninguém aprende nada triste. Faz o teste. Tenta aprender alguma coisa quando você estiver triste. Você não vai aprender. O cérebro não trabalha, porque o cérebro, ele precisa da dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, que te move, que te dá alegria. Então para de falar besteira e vamos começar a aprender o conhecimento verdadeiro. É o que a gente está trazendo para vocês. Top? Então vamos lá. Você me explicou o que é. Você me explicou para que serve. E você está feliz? Está top. Tá legal. Tem o quarto processo. A quarta fase do processo de ensino-aprendizagem. Qual que é a quarta fase? É a repetição. Esquece, galera. Eu vou ter que repetir. Tudo que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter que repetir. Eu vou ter que repetir. Tem vídeos que eu assisto dos cursos, eu assisto 2, 3, 4, 5 vezes. Porque é o processo da repetição. Mesmo eu sabendo o que é, para que serve, e eu estou feliz, eu tenho que repetir, eu tenho que assistir esse vídeo de novo. Faz parte do processo. E cada vez que eu vou assistir esse vídeo de novo, eu vou ter novos insights, eu vou ter novas ideias. Isso é surreal. O seu cérebro, ele tem a capacidade de neuroplasticidade. O que é isso? Ele cresce, ele se desenvolve. As células criam novas conexões neurais. Você fica mais inteligente. Isso é surreal. Isso é ciência pura. Não acredita? Vai dançar. Quem acredita, vai crescer. Beleza, pessoal? Top. Repetição tem que ter. Não adianta. Eu vou explicar para que é, para que serve. É igual você falou para o teu filho. Filho, vai lá escovar o dente.
Você explicou o que é. Você explicou para que serve, para não dar cárie. E a criança tem que estar feliz, tem que ter alegria de escovar o dente para não dar cárie, para não perder o dente. E tem que repetir o processo. Você vai escovar o dente só hoje? Você vai escovar o dente 3 vezes por dia. É higiene pessoal, você vai ter que fazer. Então vamos acordar para a vida, galera. E o quinto passo do ensino-aprendizagem: tem que ter um feedback. Tem que ter um feedback. O que é um feedback? Eu tenho que estar sempre perguntando, interagindo com as crianças, se relacionando. Galera, o que vocês acharam da aula hoje? Vocês gostaram? Foi top? Ou foi top, professor? Então a gente vai fazer esse tipo de trabalho na próxima aula. A gente vai melhorar cada dia mais. O comportamento de vocês está melhorando. Sempre eu faço, já vou falar, vou fazer outro curso sobre isso também, que a gente chama de feedback sanduíche. É um dos maiores feedbacks. Todos os especialistas do mundo, os maiores comunicadores do mundo executam esse feedback com teus colaboradores. É de suma importância o feedback. Tira do dicionário de vocês a frase: deixa eu te fazer uma crítica construtiva. Isso não existe. Não existe crítica construtiva. Quando eu ouço a palavra crítica, ele tem um bloqueio mental na mente de todo ser humano. Por quê? Desde criança você foi criticado pela tua família, na escola, você sofreu, todo mundo foi criticado. Então a crítica, ela é um gatilho que já está ligado numa emoção ruim, e já está ancorado. É um outro curso que eu vou dar sobre âncora também. Então não vou aprofundar agora, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo. Então o que acontece? A crítica, ela já está ancorada numa janela, o que? Quilha. E essa janela quilha, o que vai acontecer? É uma janela ruim, de emoções ruins. E aí aquela pessoa gera automaticamente um bloqueio mental. Esse bloqueio mental, ela não recebe nada do que você vai dizer depois. Tá, Eduardo, então como é que eu mudo essa palavra, essa frase crítica construtiva? Tira do teu dicionário. O que você vai colocar? Posso te dar uma sugestão? Está vendo que mudou? Está vendo que o teu cérebro recebeu o melhor? Eu quero sim uma sugestão sua. Posso te dar uma sugestão? Acabou. O que é o feedback sanduíche então, professor? É o próprio sanduíche. Eu tenho uma fatia de bolo, eu tenho um recheio e tenho outra fatia de bolo. O que é o feedback sanduíche? Eu vou começar com a técnica de rapport. Rapport é criar uma empatia, como eu estou fazendo aqui com vocês. Nós somos amigos, nós gostamos das mesmas coisas, criamos uma sintonia. Isso é empatia, isso é técnica de comunicação, rapport. Vou dar um curso só sobre isso, top esse curso sobre esse tema também. Então vamos lá, do mais alto nível mundial esse tema. Usei técnica de rapport, usei o que? Uma empatia. Conectei com o subconsciente das crianças. Ali eu posso entrar. No meio, eu vou fazer o que? Na próxima frase minha, eu vou fazer o que? Uma sugestão. Por exemplo, meus alunos precisam de melhorar na próxima aula o comportamento. Aí eu vou falar, vou fazer ao vivo para vocês verem. Galera, toda a minha aula vocês vão ver na prática. Terminou a aula, eu faço uma reunião com meus alunos dos 4 anos até os 17. Galera, vem aqui, vamos fazer um feedback aqui. Aí eu vou começar. Galera, primeiramente quero dar os parabéns. Todo mundo está evoluindo, jogando demais. Gostei, top. Agora o que nós precisamos? Nas próximas aulas nós vamos melhorar o nosso comportamento. Não quero que o pessoal fique conversando, eu quero todo mundo concentrado. Você está vendo o que eu fiz? Eu comecei com o rapport, elogiando, dando os parabéns. Logo em seguida eu fiz a sugestão. Eu não falei de crítica, eu fiz uma sugestão. Vamos melhorar o comportamento. Eu não falei que o comportamento está ruim. Vamos tirar as palavras ruins da nossa boca e da nossa mente. Isso é educar. Beleza? Eu não falei que o comportamento está ruim. O que eu fiz? Vamos melhorar. Aí o cérebro da criança recebe. E aí eu fecho com a psicologia positiva. Galera,
prazer estar com vocês, cada dia eu aprendo com vocês, vocês melhoraram demais nessa aula, estou muito feliz e já estou na expectativa das próximas aulas. Parabéns para todos e todos tenham um final de semana abençoado por Deus. Top, tá aí, feedback sanduíche, técnica de rapport do mais alto nível, sugestão para as correções e por último, psicologia positiva. Ninguém aprende nada sendo criticado, isso é mentira. Quem fala que aprende alguma coisa sendo criticado é mentiroso. O teu cérebro ele tem os bloqueios mentais, tem, todos têm, está mentindo. A verdade é essa, se eu não souber usar as palavras corretas eu não consigo educar. Se eu não consigo educar, eu não consigo transformar, porque a transformação vem pela educação, pelo conhecimento, beleza? Então tá aí, eu fiz o processo de ensino e aprendizagem das 5 fases. Eduardo, e se não tiver uma das 5 fases, não vai ter o aprendizado. Se não tiver o feedback, não tem o aprendizado. Se não tiver alegria, amor, o querer aprender, não tem o aprendizado. O menino chega para treinar com você na escola de futebol, está lá, está triste, e o professor está lá, mais desanimado ainda. Não tem o aprendizado, não tem. Cada aula nossa tem que ser uma mega aula, cada aula nossa tem que ser uma grande festa. Futebol é uma festa, futebol é um espetáculo. O aluno não pode ir para lá achando que está indo para uma guerra. Futebol não é guerra, futebol é paz, é espírito, é paz, é alegria, amor, esperança e oportunidade de mudança de vida. Então vamos mudar a nossa visão, nós temos que mudar a nossa cultura. E isso é possível? É possível, mas só se muda uma cultura através do conhecimento que vocês estão recebendo aqui agora. Recebe o conhecimento agora, leva para os teus alunos, vocês vão ver a comunidade de vocês sendo transformada. É assim que se muda uma cultura, beleza? Agora eu não vou mudar o Brasil, esquece, muda você primeiro, muda a tua família primeiro, muda os teus alunos primeiro, aí você vai ver a transformação acontecer. É assim que Deus quer que a gente faça, beleza? É assim que eu estou fazendo a minha parte e sempre fazendo o meu melhor para todos nós. Continuando para fechar. Top, pessoal, gostei demais. Olha que interessante. Todas as aulas têm os 5 pilares. Todas as aulas têm o processo de ensino e aprendizagem. Todas as aulas eu tenho 2 níveis de aula. Nós temos a aula do nível 1, que é para alunos de 4 a 10 anos, e temos a nossa aula do nível 2, que é para alunos de 11 a 17 anos, beleza? Vou explicar aqui rapidamente cada uma para vocês. A estrutura da nossa aula, pessoal, que é o nosso microciclo, todo dia diário, microciclo diário. Aí eu tenho o planejamento do mesociclo mensal e tenho o planejamento do macrociclo anual. Tudo muito bem estruturado, tudo muito bem o que? Planejado, tudo muito bem o que? Mensurado, e tudo muito bem o que? Avaliado pelos vídeos gravados. Através dos vídeos gravados a gente faz toda a avaliação do nosso processo de ensino e aprendizagem, e está sendo um sucesso extraordinário, que também vai ser realizado na tua escola. Você, professor, vai se transformar e vai transformar a vida dos teus alunos também, pode ter certeza disso. Tá, agora então me explica a estrutura da aula. O que é a estrutura da aula, pessoal? Cada aula nossa, ela tem uma sequência pedagógica. Cada aula nossa, ela tem uma sequência cronológica. Cada aula nossa, ela tem a mesma estrutura. O que é estrutura? Ela tem início, meio e fim. Tudo muito bem estruturado. Cada aula nossa, eu estruturei em 7 etapas, 1 hora de duração. 7 etapas, e lá vocês vão ver os minutos para cada etapa. Isso é uma linha para os treinadores seguirem. E dentro dessa linha o treinador pode criar novos estímulos, sem problema nenhum. A nossa metodologia, ela não é engessada. A nossa metodologia, ela evolui todos os dias. Aí lembra que eu falei no início do curso? A evolução é diária, então aqui não é engessado.
Pelo contrário, aqui é muito móvel, está sempre evoluindo, crescendo. Eu já dei esse curso aqui mais de 50 vezes e hoje está sendo extraordinário esse curso. Então a evolução é diária, nada é engessado, beleza? Então a estrutura da aula tem 7 etapas e cada etapa tem início, meio e fim. Tá, a estrutura da aula número 1, do nível 1 eu começo sempre com uma oração, sempre com uma oração. A oração, eu não falo de religião, a gente não fala de religião, a gente fala de Deus, a gente fala de gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pelo ar que a gente respira, por tudo que a gente tem e que Deus nos deu, beleza? Segunda etapa da aula do nível 1, eu faço um aquecimento. Aí tem aquecimento que a gente faz com bola e sem bola e aquecimento lúdico, tudo muito bem criado, tudo muito bem elaborado. Terceira etapa da aula, eu vou fazer um fundamento tático. Lembra que eu falei no início da aula? Tudo é tático. Primeiro eu tenho que pensar. Esse fundamento tático, ele vem junto com o fundamento técnico. Quarta etapa da aula, eu vou fazer a tática individual. Eu vou fazer 1 contra 1 em vários setores do campo. Top demais os exercícios. Quinta etapa da aula, eu vou fazer a tática coletiva. Olha que interessante. Olha a estrutura da aula. Sexta etapa, eu vou fazer as bolas paradas, cobrança de pênalti para os meninos, é muito legal. O de 5 anos bate no garoto de 5 anos, tudo de acordo com a sua força, tudo muito bem pedagogicamente criado. Sétima etapa, eu faço o feedback sanduíche no final. Olha que estrutura, galera, olha que coisa linda. Começo com uma oração, passo para o aquecimento. Do aquecimento eu vou para o fundamento, do fundamento eu vou para a tática individual, da tática individual eu vou para a tática coletiva, da tática coletiva eu vou para a bola parada, da bola parada eu fecho a aula com feedback. Sabe o que acontece? Todo final da aula a garotada, eu quero mais, professor, já acabou a aula. Essa é a receita do sucesso. Eu tenho que deixar a sementinha do quero mais, daquela expectativa. Não existe fazer aula de escola de futebol de 1h30, é 1 hora de hora a aula, muito bem planejada, eu estou mostrando para vocês. E nessa estrutura da aula eu consegui agradar a todos os alunos, todos. E você vai dando os intervalos para tomar água a cada momento que você vê que precisa. Lá no planejamento de aula tem toda a estrutura para vocês, que vai estar dentro da nossa plataforma, beleza? Tá, agora, qual que é a estrutura da aula número 2, do nível 2? Olha que interessante, a estrutura é quase a mesma, só mudou um detalhe, vou mostrar. A estrutura da aula do nível 2 é, primeira etapa, eu começo sempre com uma oração. Por quê? Eu estou tirando aquele senso de guerra das crianças, acabou. A gente vai para os jogos, para as competições, para os amistosos, para os treinos. Acabou aquele espírito de guerra. Eu sou contra o espírito de guerra. Eu não estou guerra. Futebol não é guerra. Futebol é paz. Futebol é amor. Futebol é alegria. Eu vivo assim, está sendo um sucesso. Meus alunos é zero confusão, zero. Estão disputando a competição, somos líder de todas as categorias praticamente. De 6 categorias, somos líder em 4 categorias. Por quê? Porque futebol é uma festa. Eu não coloco pressão. A gente está ali para se divertir com responsabilidade. Essa é a receita do sucesso. Então, eu não faço grito de guerra. A gente ora a Deus, pede a bênção de Deus para que ninguém se machuque e para que a gente se divirta em paz. E que vai para todo mundo para sua casa em paz, do jeito que chegou. Isso é alegria, isso é evolução. Vocês estão me entendendo, pessoal? É isso que eu quero para os nossos alunos e para vocês. Evolução diária. Tira aquele estresse daquela guerra. Acabou, não tem guerra, futebol é paz. Mas quem é que tem que levar a paz? Os professores. Se os professores não estão em paz, como é que eu vou levar? Como é que eu vou levar a paz se eu não estou em paz? Eu só levo paz porque eu estou em paz. A vida é assim. Não tem como você dar algo que você não tem. Eu só consigo dar algo para alguém aquilo que tem dentro do meu coração e dentro da minha mente. Tudo que eu estou trazendo para vocês, eu tenho dentro de mim. Senão eu não conseguiria trazer para vocês. Beleza, pessoal? A estrutura da aula nível 2. Primeira etapa da aula, oração. Segunda etapa da aula, aula teórica.
Essa mesma aula que vocês estão vendo aqui, eu faço a gravação em 5 minutos e passo para os alunos do grupo deles. Passo para vocês e vocês repassam para eles entenderem e ver na teoria e depois colocar na prática no campo. Então a gente ensina na teoria e na prática os alunos acima de 10 anos, de 11 anos de idade. Então a segunda etapa, aula teórica. A terceira etapa, o aquecimento. O aquecimento pode ser com bola, sem bola ou lúdico. Cada aula eu estruturo. Quarta etapa da aula, fundamento tático. Quinta etapa, tática individual. Sexta etapa, tática coletiva. Sétima etapa, o feedback sanduíche. Isso dos níveis 2. Top de linha, galera, top. Cada aula com seu nível de dificuldade de acordo com a categoria. Vocês estão me entendendo ou não? Nível 1, 4 a 10 anos. Nível 2, 11 a 17 anos. Estímulos diferentes para cada categoria. Mas tem aulas que eu coloco aqui, que vocês vão ver nas aulas, tudo muito bem executado e muito bem gravado. E tudo que a gente faz, a gente grava com nossos próprios celulares. Para que isso? Para mostrar para vocês a realidade e mostrar para vocês que vocês conseguem fazer um baita de um trabalho. Tá certo? Esse vídeo, zero edição, zero, tudo muito bem planejado e feito para vocês. Então, a gente faz aqui mostrando a realidade que vocês têm. Por isso que cada aula que eu trabalho, eu só uso apenas bola, colete e pratinho, sinalizador. Eu não uso mais nada nas minhas aulas. Por que, Eduardo? Porque eu uso o que realmente vocês têm na escola de vocês. Então não tem desculpa para não fazer um baita de um trabalho. Eu não uso mais nada, eu não uso nada. Eu só uso bola, pratinho e cone e colete. É o que todo mundo tem em todas as cidades, beleza? Então eu tenho todos os outros materiais que eu poderia usar, mas eu não uso para mostrar para vocês que é possível transformar a vida das crianças usando o material que vocês têm aí na cidade de vocês, que não é desculpa. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, tá aí para vocês. Terminando agora, vocês vão fazer a prova já do curso, para depois receber o certificado daqui 12 meses. A cada 3 semanas você vai fazer esse curso novo comigo, e tudo que eu vou perguntar para você nessa prova agora, eu falei nesse decorrer desse curso aqui agora. Beleza, pessoal? Então, nós estamos encerrando aqui esse mega curso sobre processo metodológico de ensino da Escola Oficial de Futebol C12. Essa é a nossa estrutura. Início, meio e fim. 25 anos de estudo está aqui nesse quadro. Está sendo aplicado com muito sucesso por dezenas de professores do Brasil, e os alunos estão recebendo com muita qualidade, com muita competência. Beleza, pessoal? Então vocês vão encerrar e faz a avaliação do curso também. Dá uma nota lá, faz algum comentário. Vocês podem também sugerir cursos novos, que a gente está aqui sempre para trazer para os nossos parceiros o que tem de mais moderno no futebol mundial para todos vocês. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui. Desde já, quero agradecer pela atenção, pela companhia nesses 40 minutos aqui de curso. Agradecer a todos vocês de coração, e que Deus continue abençoando você, abençoando a nós, a todos nós, nessa grande jornada em busca do conhecimento, levando alegria, levando esperança, levando oportunidades a milhares de jovens desse Brasil afora. Obrigado de coração. Se Deus fica feliz por salvar uma vida, você imagina a alegria que Deus está, e nós podemos salvarmos juntos milhares de vidas nesse Brasil afora. Por quê? A única maneira de salvar as vidas dos nossos jovens são através dos sonhos. Não esqueça isso, galera. Quem não sonha, não vive. Por isso os nossos jovens estão indo para as drogas, porque estão sem sonhos. Então a nossa missão, professores, é levar o sonho, levar a oportunidade de acreditar. Vai se tornar atleta profissional? Ninguém sabe, mas vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor, vamos ajudar essas crianças no caminhar. E não esqueça, tudo na vida é um processo. O que é mais importante? É a constância.
treinar, treinar, se dedicar, estudar, buscar o conhecimento. Isso é o que é o mais importante. Se vai realizar é uma outra história, mas o mais importante é a gente cultivar os sonhos das nossas crianças e os nossos próprios sonhos. Quais são os sonhos que cada um de vocês, professores, tem? Para um pouquinho, pare de correr, comece a andar, analise o que você sonha para a tua vida e para a tua família. Eu paro todos os dias, faço a reflexão e vou sempre corrigindo a minha rota, mas eu sei aonde eu quero chegar e estou em busca do meu sonho. Por quê? Todos os sonhos são colocados por Deus, os seus, os dos nossos alunos, os meus. É Deus que coloca o sonho no coração e nas nossas mentes. Cabe a nós agora cultivar, levantar com alegria, com esperança, com fé e levar o esporte, o futebol de qualidade, do mais alto nível do conhecimento mundial para os nossos alunos. Beleza, pessoal? Então, de coração, estou terminando, vai lá agora, faz a prova, faça uma grande prova, dê a nota para o nosso curso também. Obrigado, fiz com muito carinho, com muita dedicação para trazer o que tem de mais moderno para todos vocês. E que Deus continue abençoando a cada um de nós nessa grande jornada. Obrigado, pessoal, de coração. Fui! Até a próxima! Show!